Querido, abra a sua Bíblia no capítulo 3 de Colossenses. Capítulo 3 é onde nós estamos, mas vamos começar pelo capítulo 1, versículo 1. Vamos ler toda a carta, até o capítulo 3. Uma das coisas da igreja primitiva é que eles não tinham Bíblias. As pessoas não tinham o que nós temos hoje. Então, a Bíblia era decorada. Você sabe que decorar é saber de cor, e saber de cor é saber de coração. E era lida muitas vezes. E como é que se decora? É lendo. Então alguém lia e outro ia ouvindo. Se pode fazer isto hoje com um preço bem mais barato. É só comprar um gravador e umas fitas ou CDs e começar a escutar. Eu dou uma sugestão de não comprar a do Cid Moreira. Porque você se perde com a música e com a entonação da voz. O melhor é uma que não tenha música de fundo. Eu vou fazer uma sugestão para o Valdir tentar fazer uma gravação para nós aqui. Ele tem uma voz agradável, talvez ele, o Renan, que tem vozes bonitas, fazerem uma gravação para a gente ter sem música de fundo. Porque música de fundo é horrível para distrair. Eles põem umas músicas que é a mesma música, você já vai para o texto, aquele texto vai lá junto com aquela música quebra no meio e aí acaba tudo. Eu já fico irritado com aquela leitura, quando fica assim. Mas nós precisamos ouvir os textos bíblicos. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas,
Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros,
pretextando humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui, irmão. Vocês veem, o texto é tremendo. Ele começa mostrando as ações de graças que ele vai dando por causa da obra de Cristo. Ele passa pela excelência da pessoa de Cristo, da sua obra, e chega aqui, dizendo: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Pai, nós somos carentes da Tua graça reveladora. E nesta noite nós dependemos que o Teu Espírito fale conosco, que Tu tires o véu do nosso entendimento, que nós possamos receber de Ti a revelação da pessoa sublime do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por tudo que Ele é e pela Tua expressão de graça na palavra. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Uma característica imponderável da psique humana é sua capacidade de fazer juízos suprarracionais sobre investimentos humanos vantajosos, ao mesmo tempo que se recusa a ver a vida à luz da eternidade. Seja o senso de grandeza do viciado, a autoimportância do obcecado pelo trabalho, o interesse que tem por si mesmo o magnata da indústria cinematográfica, ou a autoabsorção da pessoa comum em seus planos e projetos, tudo colabora para tecer a fantasia da invencibilidade, ou aquilo que Ernesto Baker chama de a negação da morte. Para muitos, a separação de pessoas amadas é doloroso demais para ser concebido. Talvez para a maioria de nós, o passo frenético da vida e as reivindicações imediatas do momento presente não deixam nenhum tempo, à exceção das fugidias reflexões em funerais,
para contemplarmos a seriedade de onde viemos e para onde vamos. Talvez aqui um parêntese. Talvez a Bíblia esteja certa de dizer que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Mas nós não gostamos de pensar na morte. Bento de Núrcia, fundador do monasticismo ocidental, brinda-nos com a sobriedade do seu conselho. Mantenha a própria morte diante dos seus olhos todos os dias. Não é um conselho para se entregar à morbidez, mas um desafio à fé e à determinação. Enquanto não entrarmos em acordo com este fato fundamental da vida, como ressaltou Parker, não pode haver nenhuma espiritualidade que vale a pena sequer mencionarmos. Oscilo para lá e para cá, entre o medo da morte e um senso vívido dela. Tenho mais medo da morte, quanto mais temo a vida. Quando estou ciente de que sou amado, de quanto estou atento ao atual estado ressurreto de Jesus, posso enfrentar a morte corajosamente. Tomo para mim aquilo em que Paulo se gloria, que a vida naturalmente significa Cristo e a morte um prêmio a ser conquistado. Sem temores, posso reconhecer que a tensão cristã autêntica não se dá entre a vida e a morte, mas entre a vida e a vida. Faço questão de afirmar as palavras do meu grande mestre na véspera da sua morte. Porque eu vivo, vós também vivereis. Acima de tudo, quando ele me segura silenciosamente contra o seu coração, posso até mesmo aceitar o terror do abandono. Não é a morte, mas a vida que me apavora. O apóstolo Paulo diz: porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós estamos vivendo hoje um tempo de um Cristo, de um Jesus efebo, um moçoila, ou moçoila, de cara efeminada, uma espécie de andrógeno, criado por esse sistema da combinação de nova era com cabala, que fez um Cristo misturado, nem macho nem fêmea, ele e ela, que no livro do Código da Vinci, Dan Brown pinta muito bem na figura de Maria Madalena, possível usada como a expressão para revelar a pessoa de Cristo, o Santo Grau. Este Cristo pintado pelo gnosticismo, pelas teorias do homem vitruviano, de braços abertos para mostrar o equilíbrio, é o perigo terrível da religião moderna.
Nós precisamos conhecer de perto as coisas lá de cima, não as que são aqui da terra. Não esta concepção de Gaia. Você me entende quando eu estou falando Gaia? Ou vocês nunca ouviram falar da revolução de Urano e Gaia, aquariana, contra peixes? Acredito que vocês são leitores modernos. Se não são, estão fora da realidade. Porque hoje não existe revelação do Cristo assentado à destra de Deus como um homem que morreu, que deixou o seu sangue, mas continua sendo homem encarnado, o Deus homem, pronto a nos tirar do peso da nossa antropocentralidade, desta religião teomânica que nos faz pensar que nós temos que ser onipotentes, poderosos, donos do nosso destino. Paulo diz: por que morrestes? Morrestes onde? Morrestes juntamente com Cristo. Quando? Quando da encarnação do Verbo de Deus. Quando aquele Deus absoluto, Criador do macrocosmos, que tem o mundo na sua mão, que mede o universo a palmos, que pesa na balança de precisão a terra, este Deus grande, grandíssimo, se encolhe, se reduz, se esvazia, entra numa história humana, entra num ventre de mulher, nasce para revelar a grandiosidade do amor do Pai para com uma humanidade orgulhosa, rebelde, soberba, ensimesmada. Esse Deus, na dimensão do homem, na altura de um homem, é a plenitude da grandeza da salvação. O rei é o reino. Quando os fariseus estavam perguntando, Lucas capítulo 17, vamos abrir a Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não veio o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Eu quero chamar a atenção dos meus irmãos para esta expressão dentro de vós. Dentro do contexto, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O rei não tinha nem beleza nem formosura. O rei era um homem que nasceu numa estribaria. Veio numa família muito humilde, pessoa totalmente sem qualquer pedigree, dentro daquilo que nós poderíamos admitir. Não vem com visível aparência, nem direis, ei-lo ali ou ei-lo lá, porque ele está não dentro em vós, porque ele não estava dentro dos fariseus, mas entre vós, no meio de vós. Jesus Cristo é o reino. Ele é o rei e ele é o reino.
Quem tem o rei, tem o reino. Quem está no reino, está com o rei. O rei é ele, Cristo. Vocês se lembram que o Senhor Jesus disse, lá em Mateus capítulo 16, vamos agora para Mateus, quando ele conversava com os seus discípulos a respeito da opinião que as pessoas faziam dele, o trabalho que foi feito no campo, da pesquisa, deram uma ideia de que ele podia ser Elias, Jeremias, João Batista, ou outro profeta qualquer. Pedro fez uma declaração que Jesus chamou de revelação. Foi meu Pai quem revelou isso para você. E aí Jesus começa a falar da sua obra, do que ia acontecer com ele, que ele ia para Jerusalém, ia ser morto, ia ressuscitar. E quando ele começou a contar isso, Pedro se levantou e disse que não era para isso, de modo nenhum. Então o Senhor começa a falar da necessidade da cruz, e diz aqui no versículo 28, a respeito do reino. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ora, estavam ali os 12 apóstolos, junto com ele, ali no monte de Hermon, onde ele estava conversando com os seus discípulos. E diz assim, em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora leia o verso de baixo. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. É só para dizer o seguinte, existe uma variante textual que algumas traduções usam, diz faremos, façamos. Mas este texto, que é considerado um dos textos mais antigos, ele diz farei. Pedro até dispensou os companheiros. É o protótipo da pessoa que entra em transe. Eu tenho a solução. Aqui foi o surto de Pedro. Eu agora vou fazer com que as coisas aconteçam. Farei 3 tendas, uma para ti, uma para Elias e uma para Moisés. De repente nós achamos que temos a solução da salvação do mundo. Continua só para chegar. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. O reino de Deus estava se manifestando na pessoa do rei. Ele é o rei. Ele é o Senhor. O céu estava aceitando todo o compromisso de Deus. O reino de Deus é Cristo. Quem tem Cristo tem o reino. Quem tem Cristo tem a salvação. Quem tem Cristo tem a vida. Queridos, não é um sistema, não é uma doutrina, é uma pessoa. Mas isso tudo parte de uma experiência real de morte. O irmão Júlio, falando ali que Deus falou com ele essa semana, com a expressão, convém que ele cresça e que eu seja esvaziado, que eu diminua. Toda a minha luta é a luta da minha alma
querendo ser reconhecida, querendo ser vista, querendo ser apreciada. E a obra de Cristo é uma obra permanente, onde a cruz vai trabalhar conosco dia a dia. Aqui nós temos 3 coisas que eu vejo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A primeira coisa que me chama a atenção é o sentido da vida. Que vida? Eu não quero... Hoje de manhã, um irmão nosso que estava conversando comigo sobre a questão de uma possibilidade, de uma probabilidade de um negócio vantajoso economicamente, onde ele poderia talvez ganhar uma boa soma de dinheiro. E nós procuramos levá-lo a pensar, antes de tudo, qualquer decisão que eu deva fazer na minha vida, procurar saber qual é a vontade do Senhor para este projeto. A Bíblia diz para que nós não sejamos insensatos, sem juízo, mas procuremos saber qual é a vontade do Senhor. Se a Bíblia diz que é possível saber qual é a vontade do Senhor, então deve ter uma maneira que se pode saber. Não vai dizer para você procurar a vontade do Senhor se Ele não vai se revelar. Então eu lhes contei como foi que em 1979 o Senhor começou a trabalhar comigo sobre este assunto. Tomar decisões não é uma coisa muito fácil. Naquilo que está escrito na palavra, você já sabe. Não matarás é não matarás. Então não tem, não adulterarás é não adulterarás. Não furtarás é não furtarás, está revelado. Mas como é que eu vou saber se eu devo ir pastorear uma igreja em São Paulo ou não? Como é que eu devo saber se aquela pessoa é com quem eu devo fazer um negócio? Deus tem alguma maneira de explicar isso para nós. Como saber? Saber a vontade do Senhor. Como fazer isto? George Miller, naquele tempo, em 1979, apesar de ele ter morrido no século passado, ele me deu a dica. E a dica é baseada em 3 orações. Por que Jesus orou 3 vezes no Getsemane? Ele queria uma coisa, ele queria não passar por aquele momento, mas ele disse, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Por 3 vezes ele orou assim. O que significa 3 vezes? Alguns dizem que nós somos 3 partes, e eu creio assim como a Bíblia diz. Eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, eu tenho um corpo. Também a Trindade celestial, ela é trina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A oração que realmente é aquela oração que entrega-se totalmente, é uma oração que tem uma vontade, um querer, uma determinação que envolve tudo. Orar 3 vezes é orar espírito, alma e corpo, colocando as mesmas palavras. Jesus orava, até suar sangue, não tinha mais nada a fazer. Aquela moenda, aquela mó, que passa em cima da azeitona, com um peso de 5 toneladas, esmagando aquela azeitona, para que saia o último caldo, não sobre mais nada, nenhuma vontade. Isso chama-se morte. Não eu, mas o Pai. Render a vontade. Isso não é uma coisa simples.
Paulo disse que 3 vezes ele orou a Deus por causa de um espinho na carne. E durante aquele período, aquela luta de Paulo, ele ouviu uma voz que lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tirou a pelinha de Paulo até ele chegar ao ponto de dizer: eu dou graças a Deus pelas minhas fraquezas, pelas injúrias, pelas perseguições, por toda esta complicação, porque na hora que eu sou fraco, aí é que eu dependo de Deus. Isto significa para mim o conceito que Paulo está dizendo aqui: porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Primeira coisa, significado. De onde vou tirar significado para a minha vida? Em Cristo, por causa da sua morte, da minha morte com Ele. 1 João, capítulo 5, os versos 11 e 12. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O testemunho é este: que Deus nos deu a vida. Que vida? A vida eterna. Onde? No seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Onde está a sua vida? Onde está a motivação do seu existir? O meu existir, muitas vezes foi tirado destas cascas superficiais do aqui e agora. Mas isso não satisfaz o sentido da vida, o significado do ser. De onde vim, para onde vou? O que vai dar sentido à minha identidade de homem? Dinheiro? Conhecimento? Poder? Meu amigo, isso tudo é nada. Quando você chega assim diante de um corpo, aqui jaz, acabou tudo. Se a nossa esperança, diz o apóstolo Paulo, se resume a esta vida, vamos ver? Somos os mais desgraçados, infelizes, miseráveis de todos os homens. É só isso que nós temos? Isso acabou aqui? Eu tenho que gastar a minha vida, o resto que ainda tenho, 62 mais o resto são 58. Gastar esta vida numa peregrinação apenas para botar dinheiro no bolso, ou para ter amigos, ou para ter isto, aquilo outro, ou significado, cultura, conhecimento, não vale a pena. A vossa vida está escondida, está oculta com Cristo em Deus, o cofre perfeito. O significado de sua existência. Onde você, Glênio Fonseca Paranaguá, vai tirar o seu significado de vida? Só tenho achado em Cristo. O Senhor tem me permitido passar por uma crise de estafa, para chegar ao fim dos meus limites e ficar com o suprassumo do cerne de Cristo. Tem sido maravilhoso este vale de lutas para encontrar a suficiência de Jesus Cristo. Mais do que nunca, meu irmão, Ele tem satisfeito a sede da minha alma. Mas eu queria ir um pouquinho mais na frente.
Um pouquinho só. Hebreus capítulo 6, verso 17 a 20. Onde você vai encontrar o seguro de vida, a segurança, a proteção. Hebreus 6, 17 a 20. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que coisa tremenda isso aqui. Olha, disse Griff Thomas que o primeiro a passar pelo aparelho genital da mãe, a primeira coisa a passar é a cabeça. Quando vai nascer uma criança. A criança passa a cabeça. Depois vem o corpo. Não é assim? Quem entrou primeiro no Santo do Santo? A cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. O corpo vem atrás. Depois que a cabeça passa, o corpo vem. E ele diz que esta cabeça é segura e firme a âncora de nossa alma. Onde está a segurança de que você vai ter um reino. O rei já está no trono. Ele já passou. Ele já entrou na glória. E ele diz aqui com uma expressão extraordinária, para que tenhamos forte alento, nós que corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Deus que não pode mentir, e tem uma promessa e um juramento que são fiéis. Ele não pode negar-se a si mesmo. Um Deus que mente vira demônio. Não pode ser. Luz que não brilha não é luz. Fogo que não esquenta não é fogo. Deus que mente não é Deus. A verdade de Deus é que Ele nos garante segurança em Cristo Jesus. É a vida oculta com Cristo em Deus. Eu tenho sentido, eu tenho significado, eu tenho identidade. Quem é você? Sou filho de Deus. Ainda não se manifestou o que eu hei de ser. Mas quando se manifestar, serei semelhante a Ele, e você também. Por causa dEle. E nós descansamos nesse fato. A nossa segurança está exatamente no fato de que Cristo é o significado, é a minha identidade. Me dá a sua carteira de identidade. Cristão. Cristo vive em mim. Essa é a minha carteira de identidade. Que não vai servir para o momento da nova era. Não vai servir para esse momento que estamos chegando perto do período dessa manifestação desse Cristo genérico que está aí pululando. Esse Cristo efeminado não serve, porque o nosso Cristo traz uma identidade de significado de morte e ressurreição. Queridos, nós temos aqui uma coisa muito importante ainda a considerar. Eu tenho sentido, eu tenho segurança nessa vida. E eu tenho uma outra coisa que me dá muita alegria. Segredo. É tal oculta.
As coisas ocultas precisam ser pesquisadas. E elas nunca são exauridas. Se Deus pudesse ser explicado, Ele perderia o seu encanto. Eu vou usar uma palavra que não é muito boa, mas é aquilo que você sabe, que você conhece, você desanima. Existe uma curva que mostra que um profissional, quando começa, ele está subindo a curva de Gauss, ele está indo como um cavalo, até quarto de milha, corre com aquela força toda. Quando ele chega no domínio da profissão, ele começa a cair o entusiasmo. Por isso, uma certa idade, profissionais mudam de profissão, porque cansam de fazer aquela mesma coisa. Entra na rotina, entra na mesmice, entra na mesma coisa. Eu já sei tudo isto. Esses empregados de fábrica, que só apertava botão, só apertava parafuso, hoje tem que mudar aquele camarada de lugar, tem que botar outra para fazer outra coisa, nem que seja desparafusar de novo. Ele não pode fazer sempre a mesma coisa, senão ele entra na rotina e perde o dedo. E aí vira presidente. Tem que mudar de profissão. Senão a coisa entra na rotina. As rotinas são tremendas. Agora, querido, em Cristo não há rotina. Não há domínio. Você não vai esgotá-lo. E quanto mais você vai conhecê-lo, mais você vai querer conhecer e menos você vai saber dele. Porque a pessoa que mais sabe é aquela que sabe que não sabe nada. Mas ela vai estar querendo saber sempre mais e mais e mais dele, porque vida eterna é que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e o seu Filho a quem tu enviaste. O grande segredo é que eu tenho um tesouro. Vamos ver aqui Colossenses capítulo 2, versos 1 e 2, que já foram até 3. Capítulo 2, de 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Olha que coisa linda! Para que o coração deles, esses de Laodiceia, vocês aí, e nós aqui de Londrina, e do Brasil, e do mundo, e da internet, para que o coração deles seja confortado e vinculados juntamente em amor, este amor incondicional de Deus, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Todos. Ocultos. Minha vida é Cristo. O sentido de vida. Cristo é aquilo que eu mais preciso, minha segurança é Cristo. O segredo do crescimento espiritual é Cristo. Pega a sua Bíblia aí no Mateus capítulo 13. Verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Lê outra vez. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu.
E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Tem um tesouro ali. Tem um tesouro ali. O pai de Joseph Smith, o criador dos Mormons, da religião Mormon, o pai dele era um caçador de tesouros. Ele caçava do Capitão Kidd. E foi atrás desse tesouro que ele viveu a vida, e o filho foi atrás desse tesouro. E criou um modelo muito interessante, com as placas de ouro que ele achou, que nunca ninguém viu. E as placas de ouro através de uns lentes de diamante, ele conseguiu ler o que está naquilo que é o que o Maroni contou. Só que esse tesouro acaba ficando aqui na terra. Hoje a religião Mormon é uma das mais ricas do mundo. Um dos mais poderosos americanos, Greenspan. Como é que chama aquele que era do homem do... Aquele que era do tesouro? Tá aí o nome dele. É um grande Mormon. E tem muita gente nesses poderes. É o poder do ouro. Mas eu não estou falando desse tesouro, irmãos queridos, por favor. Eu não preciso ficar atrás de um véu escrevendo coisas que minha mente ou textos bíblicos dizem para colocar no livro dos Mormons. Eu estou falando de um tesouro que desceu à terra. E que dá significado e sentido à vida dos homens. Não pelo que eles têm. Não porque eles sabem. Mas porque Ele nos satisfaz interiormente. Retirando de nós aquilo que mais preocupa a nós mesmos. O que mais nos causa problemas. Eu contei hoje pela manhã que minha filha, lá em Curitiba, me disse essa semana: pai, eu fiquei muito triste, muito revoltado com você, quando eu ouvi você falar lá na igreja. Ela gravou a mensagem. Pense numa coisa ruim, pense numa coisa ruim. Um dia desses aqui eu falei com os irmãos. Pense numa pessoa ruim, bem ruim. Pensou? Agora pensa numa pior. Pensou? Se você não pensou em você, você não pensou na pessoa certa. E a minha filha disse que ficou revoltada com aquilo. Mas o Mateus, o netinho da dona Cecília, que tem 4 anos de idade, ele virou e disse: eu não concordo com isso não. Não aceito esse negócio não, eu não sou assim não. Olha o que o pastor está dizendo. Mas isso nós não aceitamos, não é só o Mateus nem minha filha não, ninguém aceita. Mas nós somos o nosso problema. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que assumiu esse problema, que levou-nos a participar da sua morte, para que a vida dele nos fosse garantida. Oh, mas como eu fiquei feliz hoje, eu ouvi, uma irmã me deu a conversão de um rabino de São Paulo. Eu ouvi o testemunho daquele rabino hoje à tarde. Fiquei muito feliz. Ele se debateu e se debateu e se debateu. E você encontra lá no livro de Coríntios que diz assim: os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, que é loucura para os gentios, mas para nós é o poder de Deus e a sabedoria de Deus.
Este Jesus também responde com sinais para aqueles que buscam sinais. E aquele moço é uma beleza de testemunho. Vê como Deus ama esse povo judeu, como Ele ama esse povo árabe, como Ele ama esse povo chinês, como Ele ama esse povo japonês, como Ele ama esse povo brasileiro, que é um povinho encardido. Se tem povo mais encardido do que brasileiro, eu não conheço. Porque um povo que vota como vota, não vem me dizer que são os políticos piores. É o povo, somos nós, que votamos neles. Se tem eu ia dizer canalha, mas não é canalha, é Renan Calheiros, lá no Senado, a culpa não é de quem? Quem votou nele? Vamos nós. Ele disse assim, mas eu não sou de lá, mas se você fosse, ele ia votar. Não fica fazendo besteira, não. E nós queremos interesse, fazemos gambiarra. Esse é o meu e-mail de hoje de manhã. Gambiarra, tiramos a energia lá da casa do vizinho para nossa. Fazemos aquilo, sai daqui, ó, a água do vizinho, passa aqui por debaixo, chega para nós. Quero levar vantagem quem é aqui na fila. Já tenho 60 anos. Deixa eu passar na fila. E aqui é com lei. Mesmo que seja forte assim, robusto. Mas quero levar alguma vantagemzinha, nem que seja por isto. Já estou no tempo de receber algumas vantagens. Irmãos, nós fazemos jeitinho, mas Deus ama este povo. E mandou Jesus para nós. E aonde nós vamos encontrar vida? Vai ser numa religião? Vai ser num sistema? Vai ser na própria Bíblia? Não, não. Ainda que a Bíblia seja a preciosíssima palavra de Deus, ele diz, examinais as Escrituras, cuidando ter nelas a vida eterna. Mas vocês não querem vir a mim para encontrar vida. A vida está em Cristo. Queridos, lembre-se disto, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Só para terminar, ó a segurança. João capítulo 10, versos 27, 28, 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pode ler o 30 também? Eu e o Pai somos um. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna, ninguém as arrebatará da minha mão. E o Pai ainda segura por cima, porque eu e o Pai somos um, e nós estamos escondidos aonde? Em Cristo, em Deus. Onde está a garantia da sua salvação? Que você é um leitor da Bíblia, que você dá o dízimo, que você vai à igreja, que você faz... Tudo isso é importante, é necessário, dentro da visão verdadeira, mas a sua garantia só é uma. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar agora o meu tesouro até o dia final. Queridos, olhe para Jesus. Só para Jesus. É nele que você encontra o seu descanso. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com
palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.